Olá, caro aluno, tudo bem? Eu sou o professor Fábio e eu estou trabalhando com vocês a disciplina de gestão de projetos. Eu estou gravando esse vídeo para complementar alguns tópicos da disciplina, né? Alguns pontos que a gente já passou e que eu gostaria de reforçar e alguns outros pontos que porventura a gente não tenha discutido entre as nossas entrevistas ou nas aulas ao vivo, né? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de reforçar com vocês está ali na página 116, o diagrama de rede do cronograma de projetos, né? Esse diagrama ele é importante porque a partir desse diagrama você vai conseguir elaborar o teu cronograma de uma forma um pouco mais adequada, um pouco mais coerente com a realidade. Então ali na página 116 eu vou pedir para que vocês acompanhem no material, né, porque eu estou gravando em casa, então eu não tenho aqueles recursos que a gente tem quando está na faculdade. Então, ali na figura 27 da página 116, tem ali o diagrama de rede do cronograma. Tá? O que é importante a gente saber desse diagrama? É a partir dele que a gente consegue pensar na forma lógica das atividades, nas sequências que as atividades vão acontecer e o período qual ela vai levar para ser desenvolvida. Então ali a gente tem a primeira caixinha, que é o início. O início do projeto ele já se inicia com 3 atividades distintas: a atividade H e a atividade K. Então eu vou chamar a atenção para vocês ali, por exemplo, na atividade H, que é a atividade do meio. O início dessa atividade ele tem ali a flechinha, né? A flechinha está começando ali no início da caixinha H. Só que sai do início da caixa H uma outra flecha para a atividade I, né? Então vocês estão vendo que a atividade H ela começa e já starta o início da atividade I. Só que a atividade I, você está vendo que tem ali I mais 10. Então significa que a atividade início, mais 10 dias, mais 10 horas, aí depende de qual que é o contexto aqui do projeto. Então quando tem um I, significa que a atividade é início. Então vamos pegar um outro exemplo de início. A atividade A, ela cria ali depois a atividade B, né? Tem a flechinha para a atividade B. Você pode ver que ali nesse diagrama, a atividade B, ela tem uma flecha saindo do início da caixa, do início da caixinha B, para o início da caixinha C. Então significa que a atividade B e a atividade C elas vão começar juntas, né? Então tem até ali as duas letrinhas, I, significa início. Um outro exemplo que a gente tem é ali a atividade L, né? Na atividade L, a gente vê que no final, quando a atividade L acaba, ou caixinha termina, sai uma flecha para o final da atividade J, não é no início, é lá no final da atividade J. Então o que isso significa? Que a atividade L e a atividade J, ela só termina quando a outra termina também. Então as duas precisam terminar juntas, tá? Ali na atividade B e D, por exemplo, você tem as duas que saem ao mesmo tempo ali, termina e começa a atividade E. Então a gente percebe que a atividade E ela só começa após o término da atividade D e D da atividade B, né? Então para analisar esse diagrama, a gente precisa sempre acompanhar as flechas. A gente vai ver a flecha de um início para início, de um início para um término. Então a partir daqui a gente já consegue pensar e estruturar de forma lógica como que a gente vai montar o cronograma. E aí a partir desse diagrama, ali na página 119, tem um desenho, uma figura, né, com um exemplo de um cronograma, como que ele ficaria ali no gráfico de Gantt, no Gantt Project, né, que é o programinha, ou no MS Project, que também é um outro programinha que a gente utiliza para montar cronograma. Então naquela figura a gente vê que a atividade o tempo que a atividade leva, que ela só termina, a outra só começa quando ela termina. Então essa forma lógica de pensar na atividade, a gente não precisa de software, a gente precisa entender daquilo que a gente está fazendo, né? Então se eu vou pintar uma casa, construir uma casa, por exemplo, eu não sou engenheiro civil, não sou mestre de obra, não conheço a lógica
da construção de uma casa, eu vou precisar de ajuda de uma pessoa que realmente conheça. Então, como a gente falou entre as nossas entrevistas ali, às vezes você vai trabalhar em um projeto no qual você não é especialista na área exata, você é especialista nas práticas da gestão do projeto, você é especialista na gestão, só que às vezes você não tem o conhecimento pleno da parte técnica. Então muitas vezes você precisa de uma pessoa para te orientar nisso. Isso não tem problema nenhum. Essa é uma das graças do gerenciamento de projetos. Você pode trabalhar em diversas áreas diferentes. É claro que se você tiver um conhecimento básico, por exemplo, da área da qual você vai atuar, melhor, porque você automaticamente já consegue pensar de maneira mais lógica nas atividades, né? Mas caso você não tenha, é necessário que você tenha alguém que faça isso por você, né? Que conheça exatamente. Eu já trabalhei com projetos de construção civil, eu não sou engenheiro civil, não tenho curso específico de engenharia civil, mas já trabalhei com projetos de engenharia civil, né? A professora Renata, por exemplo, que é gerente de projeto, ela não é da área de tecnologia da informação, mas hoje ela gerencia um projeto grande da área de tecnologia da informação, né? Então tem muita gente que auxilia ela nesse momento, no sentido de qual é a ordem das atividades, qual a sequência lógica, né? Porque o gerente de projeto ele tem que ser uma das suas principais atribuições é saber gerir o projeto e não necessariamente ter o conhecimento técnico específico para isso. Então ali nessa figura da página 116 é importante que vocês tenham um conhecimento dela. Então estudem ela de uma forma um pouco mais detalhada para conseguir interpretar o que significa esse desenho. O que significa quando uma flecha sai do final da caixinha da atividade para o início da outra caixinha de atividade. Isso significa que é uma atividade que só começa a hora que a outra termina. Isso é o mais comum de acontecer. A atividade só começar quando a anterior terminar. Isso é a precedência, tabela de precedências que vocês vão ver também. Tá? Então é importante ter claro na cabeça como que funciona esse diagrama e para que ele serve. Que é para depois você montar ali o teu diagrama, o teu cronograma de uma forma mais correta. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção está na página 146. Ali é sobre gestão de pessoas em projetos. A gestão de pessoas em projetos a gente falou de uma forma um pouco mais breve, a gente focou um pouco mais na entrevista, que a gente viu a importância da gestão de pessoas, uma vez que todo projeto é feito por pessoas. Por mais que você utilize de muitas ferramentas tecnológicas, a base, o grosso do projeto, ele só vai adiante mesmo por causa das pessoas que estão envolvidas nele. Então ali a gente tem um modelo de estrutura funcional e estrutura projetizada. Estrutura funcional a grande maioria das empresas ela tem uma estrutura funcional, aquela estrutura hierárquica, onde tem o diretor executivo, depois tem os gerentes, depois os gerentes supervisores, depois os supervisores, os operadores, ou a parte mais operacional da empresa. A questão aqui, o que vem a ser importante nesse momento é assim, como que você vai gerenciar as pessoas dentro de uma estrutura funcional, dentro de uma estrutura que não é projetizada, não é voltada a projeto. Ela tem uma estrutura normal e de repente você coloca um projeto lá dentro para ser desenvolvido e aí precisa das pessoas. Então muitas vezes você vai estar gerenciando um projeto, você vai montar a tua equipe de projeto pedindo pessoas que possam te auxiliar, pessoas de outros departamentos. E aí pode gerar um certo desconforto às vezes com os gestores das áreas. Por exemplo, eu vou precisar de um analista de compras. Aí você vai lá no gestor de recursos de compras e pede para ele liberar um funcionário para você para trabalhar no teu projeto. Aí você vai e faz a mesma coisa com o departamento de engenharia. Você vai e faz a mesma coisa com o departamento de recursos humanos. Então o gestor de projetos dentro de uma estrutura funcional, ele sai pescando pessoas para auxiliar ele no gerenciamento do projeto. Então você tem que ter uma relação muito próxima com esses gestores para que eles consigam te emprestar, entre aspas, o funcionário ali durante o período de execução do projeto de vocês. Então vou dar um exemplo para ficar claro de compreender. Eu certa vez estava trabalhando com o gerenciamento de um projeto específico e aí envolvia unidades não só aqui da cidade, mas unidades de fora da cidade, próximas aqui, mas não era daqui da cidade.
E aí muitas vezes na pressa de resolver os problemas, na pressa de tentar fazer com que a engrenagem rodasse, muitas vezes eu pegava o telefone e eu mesmo ligava para um funcionário de um outro departamento, de uma outra unidade, pedindo informações. E algumas vezes até ele vinha à cidade, aqui em Maringá, para ajudar no planejamento e desenvolver algumas coisas. Eu fiz isso durante algumas vezes, né? Até que eu recebi uma ligação do gerente dele. Então, o gerente dele me ligou questionando por que razão isso estava acontecendo. Aí eu expliquei que era por conta do projeto. E aí ele disse que a liberação desse funcionário para participar desse tipo de reunião, de informação, teria que ser por meio dele e não direto, né? Então, é claro, eu entendi também, porque muitas vezes na pressa de tentar resolver ou na urgência de chegar a uma solução, muitas vezes eu acabei deixando de lado a estrutura funcional. É claro que isso não deve acontecer, né? Se existe uma estrutura funcional dentro da organização que deve ser cumprida, o gerente de projeto ele não tem autonomia para burlar essa hierarquia ou para qualquer coisa assim. Então é claro que, né, quem estava errado era eu fazendo esse tipo de coisa pela urgência, pela necessidade de tentar chegar a uma solução, né? Mas aí o gestor do projeto, o gestor funcional, o chefe dele imediato, ele compreendeu e aí disponibilizava o funcionário uma vez por semana, uma vez, 2 vezes a cada 15 dias, para a gente conseguir chegar no resultado. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que isso acontece de fato, né? Você precisa da autorização do gestor daquele funcionário, porque a estrutura funcional ela não tem essa visão projetizada das atividades, né? A gente trabalha numa estrutura na qual a gente precisa pedir autorização. Se a gente não tiver a nossa própria equipe, né, a gente precisa de autorização para que aquele funcionário venha fazer parte da equipe durante um período de tempo. E isso ficou claro com a entrevista da gerente de projetos Renata Aro, e ficou claro também com a gerente de PMO, a head do PMO da Unicesumar, a Cristina, né? E a Cristina tem a sua própria equipe, né? Então às vezes fica um pouco mais fácil a gestão dessas pessoas, porque já são ligadas diretamente ao escritório de projetos. O que não acontece no caso da gerente Renata, que ela precisa pegar às vezes emprestado alguns colaboradores de outros setores para conseguir compor a equipe, né, no trabalho do projeto. Então a importância da gestão de recursos humanos é justamente essa, né? Primeiro você precisa entender a estrutura da qual você está fazendo parte, se ela é funcional, se ela é projetizada, e imaginar e ver de que forma você vai trabalhar com essas pessoas, né? O projeto ele tem uma estrutura hierárquica, só que é do projeto, né? Então um gerente de projetos dentro de uma estrutura funcional ele não tem poder, ele não tem autonomia, ele não pode, por exemplo, fazer igual eu fiz, de ir lá e chamar um funcionário para uma reunião sem autorização do chefe imediato dele, né? Então o gerente de projetos dentro de uma estrutura funcional, ele é uma pessoa que não tem autonomia, ele não tem poder. Dentro do projeto, o gerente de projeto, é evidente que daí ele tem todo o poder e autonomia que o cliente lhe conceder, né? Tanto que ele vai gerenciar, então ele que contrata, ele que demite, ele que vai atrás de dinheiro, ele que paga e tudo mais, né? Então é importante ter essa ideia sobre qual que é o papel, qual que é a autoridade, qual que é a responsabilidade de cada um dentro do projeto. Um outro ponto importante está na página 159, deixa eu pegar aqui, vai acompanhando no livro de vocês, tá? Porque eu estou gravando na minha casa e aí eu não tenho, né, toda aquela estrutura da faculdade, né? O outro ponto então está na página 159. O que é nessa página aqui? A gente tem a pirâmide de Maslow, a pirâmide das necessidades de Maslow. A gente passou na última aula ao vivo de forma breve nesse tópico, mas aí eu quero só trazer e reforçar que essa pirâmide aqui ela é um dos estudos mais utilizados sobre motivação de pessoas, né? Existem outros estudos que refutam um pouco mais essa pirâmide, né? Dizendo que ela tem alguns defeitos, não poderia estar sendo utilizada da forma que é. Mas de qualquer maneira, ela é ainda muito aplicada, muito utilizada, a pirâmide de Maslow.
ela funciona ali em 5 níveis, né? Se você estiver acompanhando a página 159, ela tem a base da pirâmide, que é fisiológica, depois é a segurança, social, estima e autorrealização. A lógica dessa pirâmide é assim: a partir do momento que você atende, por exemplo, uma necessidade, é onde você passa para o nível acima. Se você não atender primeiro uma necessidade daquela que você está fazendo parte, você não consegue ir para o nível superior. Então, você só passa para a necessidade de segurança a partir do momento que você atende a sua necessidade fisiológica. Mas aí você pode estar me perguntando, né, professor, mas o que isso tem a ver com o gerenciamento de projetos? Isso aqui ele ajuda você a compreender como você deve lidar com cada grupo de pessoas que está nesse tipo de... em qual ponto que ela está na pirâmide. Quando você compor a sua equipe de gerenciamento, você vai conseguir identificar onde que cada um está, né? Por exemplo, se for um profissional que já está há muito tempo no mercado, ele já é da área de gestão, por exemplo. Se você vai fazer um projeto de engenharia civil, você chama uma pessoa para compor, um cara que já é engenheiro civil há muito tempo, já gerenciou projetos. O nível que ele vai se encontrar na pirâmide, ele não vai ser ali o nível mais baixo, no sentido fisiológico, onde que ele está preocupado com comida, com moradia. Então a preocupação dele, a necessidade que ele precisa atender, já está num outro nível. E aí você precisa entender ou saber disso para que os benefícios, por exemplo, que você gere de resultado do projeto, conforme a participação, então eu vejo que esse funcionário, quando a gente bater a meta, ele vai ter esse tipo de benefício. Ou o salário dele vai ser associado a esse outro tipo de benefício. Então é importante que você tenha a noção de como funciona essa pirâmide, o que significa cada uma dessas necessidades, né? Necessidade fisiológica, que é a mais básica, que é de sobrevivência mesmo, sem a necessidade, sem esse tipo de suprimento você não sobrevive. Comida, bebida, abrigo, roupas. A de segurança, que daí já é a própria segurança do funcionário, seja a segurança no emprego, por exemplo, sem medo de perder o emprego, ou a segurança no sentido de não correr risco de sofrer acidente, esse tipo de coisa. E aí vai passando para os outros níveis, né? Então é importante que você tenha um conhecimento dessa pirâmide, pelo menos para você entender de que forma você deve trabalhar com os seus colaboradores ou com as pessoas que estão envolvidas no teu projeto. Depois disso, na página 165, a gente está falando de partes interessadas. As partes interessadas, a gente já falou disso no estudo de caso, né? No estudo de caso a gente comentou, e a gente falou isso também nas entrevistas. No estudo de caso, se você não assistiu ainda o estudo de caso, se você não acompanhou, assista. Porque ali no estudo de caso tem um bom resumo sobre as áreas do gerenciamento de projetos, e aí a gente dá um enfoque um pouco maior na parte da integração, na parte de gestão de pessoas, tá? E na parte de relação de stakeholders, ou de partes interessadas, que é o que a gente está vendo aqui. Por quê? Porque lá era um projeto gigantesco, envolvia pessoas de quase o mundo inteiro. Então as necessidades dessas pessoas eram diferentes, né? O pessoal do Brasil precisava de um tipo de informação, precisava do pessoal dos Estados Unidos de outra informação, uma equipe da Europa outro tipo de informação. Então quando você está lidando com uma quantidade de partes interessadas tão diferentes assim, você tem que saber exatamente o que você vai passar ou o que você precisa de cada uma delas, né? A informação que você precisa às vezes da equipe técnica, ou a informação que você vai gerar para essa equipe técnica, não é a mesma que você vai passar ou vai precisar da equipe gerencial diretiva, né? Então você precisa saber que tipo de informação você precisa e de que tipo de informação você vai passar para as partes interessadas. Por exemplo, quando eu estava trabalhando em algum outro projeto, às vezes a gente fazia a reunião com a equipe que precisava do mesmo tipo de informação, né? Por exemplo, a gente ia fazer reunião com os engenheiros, né? Engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, e aí a gente fazia esse tipo de reunião porque era conhecimento estritamente técnico, né? E eles iam ajudar a gente no tipo de informação que precisava. E quando a gente ia fazer algum outro tipo de reunião, por exemplo, com informações mais estratégicas, que a diretoria ia precisar às vezes para alguma decisão, para tomada de decisão, então era diretamente com
o corpo diretivo e as pessoas que estavam lá. Então era o diretor da indústria, o diretor administrativo, a staff de diretoria. Então eram pessoas que precisavam de algum tipo de informação sobre o projeto para conseguir tomar alguma decisão, para conseguir levar adiante alguma outra atividade. Então a gente não chamava, por exemplo, a diretoria para participar de reunião e falar de coisa técnica, né? Não fazia sentido, porque ali às vezes a diretoria nem queria saber muito desse tipo de informação, já que ele tinha pessoas responsáveis e competentes para tratar disso, que eram os gestores de nível médio, né? Então o tratamento das partes interessadas não é uma atividade muito simples, porque as necessidades são diferentes, né? O tipo de informação que você passa para cada um é diferente. Então muitas vezes você pode ter uma série de partes interessadas, uma série de expectativas, e tratar com expectativas não é muito fácil, né? Porque a pessoa, o funcionário, o gestor, o diretor, ele tem uma expectativa sobre os resultados daquele projeto, o andamento do projeto e o que ele precisa saber, e às vezes lidar com isso não é uma coisa muito simples, é uma atividade um pouco mais trabalhosa, um pouco mais complicada. Um outro ponto importante é na página 185, gerenciamento da comunicação. Eu não me recordo se a gente conseguiu falar do gerenciamento da comunicação durante as nossas aulas, mas ali na página 185 a gente tem um modelo de comunicação, um modelo genérico de como funciona o processo de comunicação. Então a gente tem sempre o emissor, né, a mensagem e o receptor. Então vamos utilizar como exemplo esse nosso bate-papo aqui, onde eu estou sendo o emissor nesse momento, eu estou passando para vocês uma mensagem, então, e vocês são os receptores. Então no primeiro momento eu vou codificar a mensagem que eu quero passar, né? Eu vou estruturar ela, eu vou codificar, e aí eu emito a mensagem, eu como emissor eu emito a mensagem que chega até você. Você vai decodificar aquilo que eu estou dizendo para compreender, né? E aí você vai me dar um feedback, né? Se você compreendeu ou não compreendeu. Então, nesse momento, eu passo a mensagem para você, você decodifica, compreende ou não compreende, você codifica de novo uma mensagem para me mandar de volta. E aí você me manda uma mensagem de volta para eu decodificar. Tá? Nesse momento, quando passo a mensagem, então a gente está fazendo uso do áudio e da imagem para chegar a mensagem até você, né? Então, assim, como eu estou gravando na minha casa, pode ser que às vezes passe um carro na avenida lá embaixo, apesar de morar em prédio, às vezes a gente consegue ouvir aqui também o movimento que está na rua lá embaixo. Então, se passa um carro muito alto, um caminhão lá na avenida, isso pode gerar um ruído e atrapalhar a minha comunicação com vocês, né? Então às vezes o som pode ser muito alto e atrapalhar, e vocês não conseguem compreender direito a mensagem que eu estou tentando passar, né? E isso pode acontecer em todas as outras áreas, né? Por exemplo, você faz uma comunicação por telefone e no momento corta um pouco a ligação, a mensagem fica comprometida, né? Você manda um e-mail, o e-mail atrasa ou não vai, isso também compromete a mensagem. Então todo o processo de mensagem ele tem essa estrutura, né? Conforme vocês forem lendo em outros locais, vocês vão identificar que a estrutura é a mesma, né? Existe um emissor, que nesse caso, nesse momento aqui sou eu estou codificando a mensagem, passando a mensagem para vocês, vocês recebem essa mensagem na hora que assistir o vídeo e ouvir o áudio, vocês vão decodificar aquilo que eu estou dizendo, vão compreender ou não e vão dar um feedback no sentido de compreendi ou não compreendi. E nesse processo tem o ruído, que é aquilo que interfere a qualidade da mensagem, aquilo que interfere o que está sendo dito, né? Então, a partir de, por exemplo, na aula ao vivo, pode ser por ser ao vivo e ser online, às vezes pode ser que tenha uma queda às vezes na qualidade da internet, ou no momento da recepção, ou no momento do envio, e aí perde um pouquinho ali por um instante ou dois a qualidade do áudio do vídeo, né? Então isso interfere, isso é o ruído que interfere a qualidade da mensagem. E isso é importante porque
aí você precisa ver de que forma você vai se comunicar com as pessoas, né? Eu vou tentar sempre trazer um exemplo para ficar mais fácil. Uma vez eu trabalhei num projeto que o projeto era desenvolvido no meio do nada, né? Era numa fazenda. E quando a gente estava pensando no projeto, estava ótimo, né? Porque até então não, está lá, tem uma cidade a 20 quilômetros do local, então às vezes a gente consegue. Só que quando chegou lá, a gente não tinha comunicação, a gente não conseguia se comunicar, então a gente não conseguia falar com o engenheiro que estava lá, a gente não conseguia mandar e-mail, era muito difícil se comunicar com as pessoas. Então isso era uma coisa que realmente atrapalhou. Então o processo de comunicação prejudicou bastante aquele projeto porque a gente não conseguia se comunicar, né? Não tinha uma outra forma e às vezes a gente precisava ir até lá para tentar resolver alguma coisa que se fosse, né, dentro da cidade, por exemplo, a gente conseguia resolver por meio de uma ligação ou qualquer coisa mais simples, né? Então essa é a importância da atividade de trabalhar com as partes do processo de comunicação. Na página 197, a gente tem o processo de aquisição, gerenciamento de aquisições. O gerenciamento de aquisições nada mais é do que o gerenciamento das partes de você comprar aquilo que você precisa para o seu projeto, né? Seja materiais, financeiros, captação de recursos, ou qualquer coisa assim. Então, a parte de compras é importante, né? O departamento de compras ou de aquisições. Então, às vezes você precisa de um serviço especializado, você vai passar pelo departamento de compras para ele ir atrás, e aí ele vai fazer todo o processo, às vezes, que a organização exige, e aí durante todo esse processo é um pouco mais complicado, porque às vezes pode levar mais tempo, né? Se for uma empresa grande, ela tem o trâmite lá de fazer uma simulação com 3 empresas, por exemplo. E nesse processo, às vezes pode ser demorado. E um gerenciamento de projetos, o projeto normalmente ele não tem um prazo tão longo assim para executar as atividades, né? Então, como ele tem, por definição, data de início e de término, é importante que você, gerente de projetos, esteja alinhado ali com o departamento de compras, por exemplo, para que o teu projeto não atrase por conta de uma aquisição de um produto, às vezes nem é tão importante, mas sem ele você não faz, né? Então, o relacionamento ali entre o gerente do projeto e o gerente de compras é importante, não para você tirar vantagem ou para você passar na frente dos outros gestores que estão precisando de materiais, mas é para você ter uma proximidade assim. Às vezes o gerente do departamento de compras, ele já consegue entender que você precisa de determinados produtos e ele antecipa essa solicitação. Isso já aconteceu comigo. Ele conseguia perceber o que ele precisa, o que o projeto, não eu, mas o que o projeto ia precisar, e ali ele já conseguia antecipar algumas atividades, né? E isso era fruto do bom relacionamento que às vezes a gente conseguia desenvolver ali com o setor responsável. Então, o setor de compras, ele é uma ferramenta, ele é uma peça importantíssima no gerenciamento de projetos, porque se você não comprar, você não vai conseguir executar. E uma outra coisa que é importante, tem ali na página 200 um modelo de solicitação de proposta, e vai depender de cada empresa, né? Mas uma coisa importante que às vezes acontecia era que durante o relacionamento com o departamento de compras e com os fornecedores, a gente passava um feedback, né, do tipo, olha, esse fornecedor aqui, ele não está conseguindo atender a demanda em tal e tal jeito, né? Na contramão, esse outro fornecedor, ele é bom, ele tem o período de entrega, ele cumpre, ele tem pessoal para instalar o equipamento. Então esse tipo de troca de informação ajuda também, porque às vezes o departamento de compra ele está comprando alguma coisa para você no teu projeto, mas pode ser que no futuro ele venha precisar comprar para um outro gestor, para um outro projeto, então ele já conhece, já sabe onde procurar, né? Então essa troca tem que acontecer, não só o projeto fazer pedidos e mais pedidos, mas é importante também que leve informação e ajude o gerente do departamento a conseguir informação também. Um outro ponto importante, ali na página 237, ali no finalzinho do livro de vocês, tem ali um tópico chamado lições aprendidas. A gente falou sobre lições aprendidas com a entrevista com a head do PMO da Unisysumar, a Cristina. Qual a importância dessa ferramenta?
As lições aprendidas, ela acontece quando o projeto se encerra. E aí é onde você chama toda a equipe para participar, né? E ali identificar quais foram as lições aprendidas. E aí entra quais foram os erros, quais os acertos, aquilo que pode ser feito de novo, aquilo que não deve acontecer de forma alguma. Então essas lições aprendidas, elas são muito importantes, né? Porque às vezes você fez um projeto há 2 anos atrás, por exemplo, e aí você percebe que vai precisar fazer um projeto muito similar agora, no futuro. E aí as lições aprendidas que você teve naquela época vão te ajudar a executar agora. Porque a lição aprendida não necessariamente é só relacionado a compras, a funcionários, esse tipo de coisa. Às vezes você pode colocar nas lições aprendidas qual é o tipo de processo que deu certo, né? Qual é o tipo de atividade que deu certo para resolver tal problema. Apareceu um problema tal, problema A aqui no projeto, só que a gente resolveu ele através dessa outra ferramenta. Então esse tipo de informação contribui, né? Ajuda bastante depois no projeto futuro. Um outro ponto ali no livro de vocês tem a ferramenta 5W2H, né? Ela também é uma ferramenta importante, é uma ferramenta de plano de ação, de resposta. Quando você tem um problema, você pode utilizar dessa ferramenta para dar uma resposta a um problema que surgiu, né? Outro ponto importante é o estudo de viabilidade, mas esse a gente já falou bastante, né? Falamos em aula ao vivo, e tem um vídeo de aproximadamente 10 minutos falando só sobre estudo de viabilidade relacionado à atividade mapa de vocês. Então eu acredito que o estudo de viabilidade está tranquilo. Dentre os pontos, não são só esses, mas dentre os pontos que eu gostaria que vocês reforçassem um pouco mais o estudo, é nesses que a gente acabou de passar aqui agora, tá? Então eu espero que tenha contribuído para vocês compreenderem um pouco mais. Se vocês ainda permanecerem com dúvida, entre em contato com o professor André, entre em contato comigo, fale qual que é a dúvida especificamente, porque fica difícil às vezes a gente querer abordar todos os assuntos sem ter nenhuma dúvida específica, né? Às vezes se você tiver uma dúvida especificamente num ponto, fica mais fácil de